que mulheres que gostam dessas cenas de ciúme, Ai, sabe? proteção, sabe? Como se fosse amor. Amor. Eu acho que isso é uma coisa muito do Brasil. Do Brasil. Do Brasil, ou então dos países latinos. Confundir cenas que são absolutamente desrespeitosas, agressivas, como Provas de amor. provas de amor. É verdade. E isso, homens e mulheres, eu vejo acontecer. Eu já vi um cara descobrir que a mulher deu um iPhone 0. Cuidado quem te dá um iPhone 0 do nada, ainda mais se é início de relacionamento. Porque coloca ali um chip para te vigiar onde você estiver. Onde você estiver. Eu já peguei muitos pacientes que faziam isso. Eu tenho conhecidos que fazem isso. Nossa Senhora. E que fica querendo... Eu não aceito telefone de ninguém. Você não aceita? Telefone eu compro. Não, doutora, e a pessoa, no caso, mais mulheres que eu conheço, E aí, fazem isso. Esse paciente, quando eu falei assim, mas você sabe se tinha alguma coisa nesse celular? Porque eu achei estranho. E era uma época que iPhone era uma coisa meio rara, assim, ainda mais novo, assim, né? Saía. E é caro. Na semana que saía. Aí ele falou assim, mas eu tô achando estranho, porque onde eu tô, ela sabe. Ela liga, Eu falei assim, faz o seguinte, passa um dia sem celular. Aí ele, não é, Bia, que ela ficou enlouquecida, não sabia onde eu estava. Eu falei, tá no seu celular. Ela te deu um celular já com GPS. Com GPS. E aí, Mas terminaram? porque eu falei, agora vai cair a ficha, né? Ele olhou pra mim e falou assim, mas Bia, isso é amor. Fala assim. Não, pelo amor de... Mas as pessoas acham isso mesmo, Você doutora. entendeu? E não precisa ser iPhone novo, não. Tenho conhecidas que rastreiam namorado e marido. Já tá valendo. E acham isso normal. Não Ou então dá carro. Pior, Dá que já carro. vem com GPS. Qual a necessidade de você saber onde está toda hora a pessoa... Não, eu acho que assim, se existe uma relação de confiança, você liga onde você está, tô não sei onde. É normal, a vida é normal. A pessoa tem a vida dela, você tem a sua. Mas quando você faz disso uma condição logo no início, é aquilo que a gente fala da bandeira vermelha. Existem bandeiras que são vermelhas para qualquer relacionamento abusivo. Sim. A pessoa começa a te desmerecer, a pessoa começa a te controlar de uma maneira estranha ou constrangedora com outras pessoas, a gente tem que sentar e falar, olha, amor, não é isso. Né? Dá para a gente construir uma coisa. Sim. Agora, eu acho que o que pega mais é o que na medicina a gente chama de HPP. Sabe o que é HPP? O quê? História patológica pregressa. Isso a gente tem para fazer diagnóstico na hora de fazer a história do paciente. E HPP, a gente no Brasil tem essa mania de não ver o passado. E o passado... Quando ele se repete muito, a gente tem que saber que a gente não é Deus para mudar. E ninguém muda ninguém. A verdade é essa. A gente muda na hora que a gente cai uma ficha, a gente quer mudar. Agora, quando HPP, eu sempre digo, aquele homem que chega na vida de uma mulher, ele chega perfeito, maravilhoso e falando mal da ex. E aí, meu filho, isso aí é uma também. Bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Por que ele tá falando mal da ex? Porque o dia que me largar vai falar mal de quem? Vai falar mal de mim, vai falar mal de você. Então, cuidado com as pessoas. Eu acho que a história da pessoa fala muito a favor dela. Ainda mais se isso é reincidente. Fez uma, fez duas, fez três. E aí a gente falam que nós estamos pegando no pé, né, Dani, né, Léo? Mas a gente tá falando da história do Dado e da Vanessa. Você entendeu? Não foi uma vez, 2008, 2009, 2020. Mas ela nunca foi agredida. Então, mas isso é uma... É isso que eu ia perguntar. Isso é uma questão? Fisicamente, me parece que não. Mas mas um homem que agrediu já tantas pessoas, a chance de agredir... Existe uma chance, né, maior do que a média. E em relação aos outros também. Eu acredito na mudança das pessoas. Eu acredito. É. Eu acredito.
Eu acredito em algumas partes, Mas Léo. isso quando a pessoa quer. Quando a pessoa quer. É porque ninguém provocou essa mudança. Não é porque você foi mudar a pessoa. Isso tem que partir do interior. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.